Eu quero meditar assim, rapidamente, fazer um resumo daquilo que Deus colocou no meu coração e trazer ao seu coração. Nós sabemos que o que mais nos impede de alcançar as promessas de Deus em nossas vidas, quem tem promessa de Deus assim? Diga glória a Deus. O que mais eu tenho observado que nos impede de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós é o medo. O medo é o maior inimigo da fé. E muitas vezes o medo, ele quer ser mais atuante do que a fé. Eu digo isso baseado lá em 1 Samuel, a seguir do capítulo 17 em diante, que conta a história de que quando Golias, diga assim comigo, a batalha começa aqui. Põe assim na sua cabeça, a batalha começa aqui. Começa aqui mesmo, amados. E eu vejo isso nitidamente no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 17. Vocês observaram? Qual que foi a estratégia que o inimigo, que o diabo usou para afrontar o povo de Israel? Colocaram um homem lá, amados, que segundo os estudiosos, ele tinha entre 2,87 m a 3,14 m. Presta atenção. Vamos supor no mínimo um homem de 3 metros de altura. A Bíblia diz que a couraça que ele usava, ela pesava aproximadamente 57 quilos. A lança que ele usava, a ponta da lança, só a ponta da lança, em torno de 6 quilos. Por aí você imagina o tamanho do homem. Mas isso tudo é uma estratégia. É ou não é, pastor Salomão? O inimigo, ele é estrategista. Ele tenta de todas as maneiras afrontar o povo de Deus, trazendo o quê? Medo, diga medo. Eu procurei saber na sua raiz, na sua essência, de qual é a origem da palavra medo. Eu tive essa curiosidade. Eu descobri que ela vem do latim, que fala metus. Sabe o que significa? Eu anotei aqui para não esquecer. Significa inquietação, diga inquietação, temor, ansiedade e angústia. Aí eu lhe pergunto, quando você chegar em casa, porque o nosso tempo aqui é bem curto, leia o capítulo de 1 Samuel, capítulo 17. Você vai ver como o inimigo ele atua para nós não alcançarmos aquilo que Deus prometeu para nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é uma palavra profética sobre a mim e sobre a sua vida, porque nós somos igreja. Diga glória a Deus. Mas o inimigo ele tenta de todas as maneiras fazer com que essas portas sejam fechadas a partir do momento que eu deixo de usar o quê? A minha fé. Diga fé. A fé. Nós lemos aqui que a fé, amados, ela é algo. Eu digo sempre que a fé, a nossa fé, ela é como as nossas mãos. Ela tem o poder de agarrar, de segurar as coisas. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, que queiram se chegar a Deus, precisa ter fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se tem uma coisa que Deus vai fazer em nossas vidas hoje, é acrescentar fé em nossas vidas. É fé. Então ali estava o gigante Golias. Ele trabalhou no psicológico do exército de Israel. A Bíblia diz, amados, que por 40 dias, aquele homem de mais de 3 metros de altura, com a lança, que mais parecia, nem sei o que é aquilo, afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus de Israel, trabalhando no psicológico, que falava assim, olha, se tem homem nessa nação, vem me encarar. E ele serviu o Deus vivo, diga Deus vivo. Nós servimos, amados, um Deus vivo. Você já observou, amados, dentro das escrituras? Será que eu estou errado em dizer que o medo é quase irracional, pastor? Para nós que cremos na Bíblia. Em algum momento é. Porque a Bíblia diz que o guarda de Sião é que guarda as nossas vidas. E a Bíblia diz que tudo que nós cremos pedindo em oração será feito.
Amados, dando certo ou não dando certo, o nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A Bíblia diz que tudo, absolutamente tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então aquele inimigo afrontava. Aí eu pergunto, trazendo para os nossos dias de hoje, amados, a nossa fé nunca foi tão afrontada como é afrontada nos dias atuais ao qual nós estamos vivendo. Sim ou não? Afrontada, mas todos os santos dias, todo santo dia, nós temos a nossa fé desafiada. E o que Deus quer é que nós usemos e sejamos ousados na nossa fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Amados, a Bíblia diz, chega ao ponto de dizer, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, pelo menos esse, foram por 40 dias, aquele homem afrontando a fé daquele povo, e ninguém se manifestou. Diga ninguém, amado, ninguém tinha coragem de encarar o diabo do homem, ninguém tinha coragem de enfrentar o homem, porque estavam temerosos. O inimigo trabalhou no psicológico deles, o inimigo colocou medo no coração, no espírito, na alma deles. Mas neste momento Deus levanta um homem chamado, um garoto, um jovem, um adolescente chamado Davi. Assim, meu Deus, eu quero dizer para vocês, amados, que Deus, Ele chamou você como Davi, para enfrentar momentos de adversidade com fé, para que os gigantes caiam diante de você através da sua fé. Nós somos os Davi dos dias atuais, e hoje, melhor, nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Nós temos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito dessa palavra que eu sempre digo, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, é o mesmo que habita dentro de mim, é o mesmo que habita dentro de você, faz morada em você, faz morada na sua casa. Alamanaço de cantas. Nós somos o altar do Espírito. Mas isso é algo tão glorioso, tão poderoso, ser o altar e ser a morada do Senhor. Deus vai trazer saúde emocional para nós nessa noite. Se tem uma coisa, amados, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles falaram que a partir desse ano de 2020, a ansiedade e a depressão seria o mal, eles falaram o nome, deixa eu tentar lembrar aqui, o mal do século. Isso aqui, amados, é a nível mundial. O diabo tem tentado através das emoções das pessoas. Mas eu conheço pessoas aí que oravam, o milagre acontecia e hoje estão, vou dizer, encavernadas, porque o diabo trabalhou aqui na mente dela. Amados, eu passei por uma situação, o tempo é curto, mas uma hora eu vou dar o testemunho para vocês saberem o que eu passei. O pastor sabe mais ou menos. O inimigo, ele trabalha aqui, porque se ele conseguir agir aqui, mas ele vai atingir o seu espírito, ele vai atingir a sua alma, ele vai fechar o seu coração. Mas Deus tem algo grande para nós aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Você está sendo afrontado, eu tenho certeza disso. A sua fé é desafiada todos os dias, eu tenho certeza disso. Mas deixa eu dizer algo para você: seja ousado em desafiar o medo através da sua fé. Diga assim: a partir de hoje, eu serei ousado contra o medo. Amado, o medo faz nós perdermos grandes oportunidades em Deus. O medo faz com que nós ficamos paralisados, imóveis, intactos. As coisas estão acontecendo, mas nós estamos com medo. E é o que o inimigo quer, ele quer nos amarrar através do medo. Ele começa aqui, ele trabalha aqui na mente. Nós temos orado muito aqui, para que Deus traga saúde emocional, saúde psicológica na vida desta igreja. E esse povo aqui é um povo sarado, é um povo sadio, é um povo que rompe em fé, porque nós somos uma igreja de oração, nós somos um povo que ora, que busca. Mas no meio daquela situação todinha, bastou um homem, vamos dizer um garoto, segundo alguns estudiosos, não sei se procede, ele tinha entre 17 e 20 anos, um jovem, mas um adolescente, tomou a causa daquela nação,
ele falou assim: rapaz, quem é esse cara para desafiar o Deus de Israel? Quem que esse camarada está pensando que ele é? A Bíblia diz que primeiro ele foi lá e procurou saber, né, pastor Salomão? Porque ele viu falar que o rei ia dar riqueza. Quem sabe dar riqueza, eliminar os impostos e casar com a filha do rei ainda. Imagina uma proposta dessa, Moemino, você naquela época. Eita, glória a Deus. Falou assim: rapaz, e a Bíblia diz que ele não concordou na primeira vez não, ele saiu perguntando, né? Rapaz, como é que é esse negócio? Não, é sério, é isso aí. O camarada que matar Golias, mas olha o tamanho do cara. O cara tem 3 metros e tanto. Mas ninguém, mesmo com a oferta, mesmo com o prêmio daquela altura, ninguém ousou desafiar o maldito do Golias. E ele falou assim: rapaz, eu vou lá, a oferta é muito boa. Amados, tem coisa que Deus fala que é só você que vai entender. Somente Davi entendeu o que Deus estava querendo naquele dia. Ele falou assim: eu vou lá, rapaz, eu vou honrar o nome de Deus, eu vou ser o genro do rei, vou ficar rico, e a minha família vai ficar isenta de impostos. Amados, e a Bíblia diz que o que os olhos não viram, o que não desceu ao coração do homem, o que ninguém nunca viu, o que Deus tem guardado, preparado para mim e para você, que nós que servimos a Deus. Ouse usar a sua fé. Se tem algo que moveu o coração de Davi, foi a sua fé. Mas a fé é convicção, é a certeza de que aquilo vai funcionar de uma maneira ou de outra. Vocês já observaram que quando nós queremos algo de Deus, nós queremos que a coisa aconteça dentro da nossa metodologia? Nós falamos: não, Deus vai fazer assim, é assim, 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 assado. Amados, ninguém entende a pedagogia de Deus, a metodologia de Deus, só Ele entende. Não importa a maneira que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer a partir do momento que eu e você usarmos a nossa fé. Seja ousado no nome do Senhor Jesus. Amados, ele disse que ele encarou o negócio, ele enfrentou a situação. Ele chegou: Saul, eu quero, eu vou lá. Saul olhou para aquele menino franzino, pequenininho, e falou assim: rapaz, mas segundo alguns estudiosos, ele pesava o peso da couraça de Davi. Ela deve ser mais ou menos assim, mais baixinho, né? Mas deve ser os meus quilos aqui mais ou menos. O peso da couraça de Saul, aproximadamente 57, 60 quilos. Rapaz, tu quer ir? É loucura. Eu imagino como é que Saul não ficou. Ele falou assim: rapaz, eu vou. Olha, eu matei um leão, eu matei um urso, e eu vou no nome do Deus vivo, Deus de Israel. Amados, em nome de Jesus, gigantes vão cair na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Não importa o tipo de gigante. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Quando eu leio a Bíblia, eu falo: se Jesus fez isso aqui na vida de Davi, Ele faz na minha. Você tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus, com essa convicção. Isso é fé. Diga: isso é fé. Diga: mas diga, isso é fé. É certeza de que o que está aqui pode ser aplicado na minha e na sua vida, pode ser aplicado na vida da igreja, pode ser vivido aqui. Eu me lembro quantas vezes no campo missionário, ganhando almas para Jesus, combatendo o bom combate, expulsando demônio para tudo quanto é lado, curando os enfermos. Moemino lembra dessa época. Pastor Eu também, podemos dizer que ele foi o nosso mantenedor lá. Amado, quantas vezes a Patrícia chegava em mim e falava assim: o arroz só dá para o almoço. Você já viu que nos momentos de desafio o medo chega? Diga assim: nos momentos de desafio o medo chega, mas o Espírito Santo, ele não chega, ele está dentro de você. A diferença é essa: o medo chega, mas o Espírito de Deus está dentro de você. Aí a Patrícia: só dá para o almoço. O que eu fazia? Eu ia lá para trás, dobrava os meus joelhos numa calçada bruta que tinha lá, e eu falava para Jesus: Jesus, só tem arroz para o almoço, para janta não tem. Amado, esse tempo que eu tive lá, eu posso dizer para vocês, nunca faltou azeite na botija e nem farinha na panela. Deus sempre cuidou, Deus sempre honrou, usando a minha fé. Eu não sei se você está sentindo, mas, amados, coisas grandes vão acontecer aqui hoje.
Alabassude cantaramanaias. Aleluia. Pessoas têm fugido. O povo de Israel estava fugindo. Davi estava avançando. Você vai avançar nessa noite em nome de Jesus. E o gigante que te afrontava, ele vai cair hoje por terra em nome do Senhor Jesus. Eu tinha tanto para falar, mas não é pelo meu muito falar que o Espírito Santo vai falar. Ele já está falando. Vamos ficar de pé. Mas ele foi desarmado. Ele só foi com 5 pedrinhas. E foi com a, como é que chama? A funda, né? Se fosse do Maranhão, chamava baladeira, né? Baladeira. Estilingue. Mas vocês estão vendo a seriedade? Às vezes nós lemos o texto, nós não imaginamos a seriedade que era aquilo. Uma pressão psicológica tão grande, uma afronta tão grande, causando medo, e fez com que o povo de Israel ficasse com a sua fé mirrada. E eu digo que a fé é como as nossas mãos: ou você segura ou você libera, ou você toma posse ou você solta. Mas que a sua fé nessa noite venha segurar aquilo que você está precisando, venha tomar posse daquilo que você necessita. Você é o Davi dos dias atuais. Vamos orar em nome de Jesus. Irmão Geraldo, quero liberar uma palavra sobre a sua vida, meu querido. Hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor fará grandes coisas na sua vida, meu querido. Eu tenho orado por você. Deus tem me sensibilizado, me constrangido a orar pelo irmão. A bênção vai ser tão grande que vai transbordar, vai alcançar as pessoas que estiverem à sua volta. Xarabassudecantarabanias. Talvez você hoje seja o Davi que está enfrentando o Golias, e o Golias hoje está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Espírito Santo, aqui estão os teus filhos. Meu Deus, nós sabemos que a fé, ela não pode ser explicada, mas ela pode ser vivida. A tua palavra diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, meu Deus, Pedro andou sobre a face das águas. Meu Deus, e pela fé nesta noite, nós declaramos com as nossas mãos levantadas, que o Golias que tem afrontado a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite, o Golias principalmente do medo, que tem trazido medo, angústia, medo do amanhã, tem trazido ansiedade, cansaço mental, espiritual, físico, que tem, meu Deus, produzido e promovido um pânico, usando essa situação a qual nós estamos passando da Covid-19 para afrontar o povo. Mas a tua palavra diz que em Deus nós, Senhor, faremos proezas no Senhor. Nós saltaremos muralhas, nós andaremos sobre a face das águas. A tua palavra diz que no nome do Senhor Jesus nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, curaríamos os enfermos, e se bebêssemos ainda uma coisa mortífera, não nos causaria dano algum. E aqui está o seu povo nessa noite que crê nesta palavra. Nós derrubamos os Golias nessa noite, o Golias da enfermidade, o Golias da aparente derrota, caia por terra nesse instante em nome do Senhor Jesus. Da ansiedade, da angústia, da depressão, espírito de separação, de divórcio, caia por terra. Saia desta casa, saia desta família, saia deste casamento, saia deste matrimônio. Eu te ordeno em nome de Jesus. Espírito Santo, meu irmão que precisa de um emprego, a tua palavra diz que o Senhor é o dono de tudo, dono do universo, dono de todas as empresas, e que na verdade tudo está emprestado, porque na verdade tudo é teu. Espírito Santo, abre as portas de emprego para o meu irmão nessa noite, com um bom salário, uma boa hora, meu Deus, horário de trabalho,
que eles tenham um coração generoso, porque o Senhor será generoso com esse irmão e com essa irmã também. Eu declaro, meu Deus, que eles vão ganhar um salário que eles nunca ganharam na sua vida, no nome de Jesus. Há decretos aqui nessa noite, amados. Eu declaro que você e sua casa servirão a Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo vá de encontro à sua parentela que ainda não serve a Deus, que eles sejam impactados pelo Senhor nessa noite, que o Senhor os alcance onde eles estiverem, da maneira que estiverem, o que estiverem fazendo. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje coisas grandes irão acontecer na sua vida, em nome de Jesus, através da sua fé. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.